Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tretas e Diálogos, né? Até hoje mais diálogos do que treta. No próximo episódio acho que a gente vai ter uma treta grande, que vai ser um cara conservador e bolsonarista como eu, com uma professora de esquerda e feminista, mas uma mulher que eu respeito muito. Então a gente vai ter umas conversas estreitas. E, né, se você desejar ter a sua marca, seu negócio, sua ideia vinculada a nós, né, como patrocínio, nos procura, manda um recado lá na nossa rede social, @tretas e diálogos, no nosso Instagram, tá bom? Todo o nosso programa é um oferecimento do Estúdio Global, onde nós estamos aqui gravando. Então, se você trabalha com isso, com o digital, fotografia, deseja gravar alguma coisa, um programa, uma live, fazer um ensaio fotográfico, nos procura que a gente tem um bom preço a negociar com você e fazer a sua ideia e o seu negócio prosperar, tá bom? Hoje a gente recebe a ilustre visita do nosso irmão na fé, um cara que eu não conhecia pessoalmente, mas acredito que a gente se conhece virtualmente no papo ali pelo Instagram há mais de 1 ano e meio, mais ou menos, né? Te vi, acho que você me viu, eu falei, um bom homem, acho que ele pensou a mesma coisa e me inspiro, respeito muito, mesmo não conhecendo pessoalmente. E é uma honra bater esse papo com o Diego Braga, promotor aqui no Goiás. Se apresente, meu amigo. Pô, pastor, olha, é o que você falou, a gente já se conhecia há algum tempo, né? Já até fizemos uma live juntos lá no Instagram. Verdade, né, cara? Sobre abuso, né, Abuso, sexual. É isso aí. Realmente te admiro, é bom isso. A rede social nos permite conhecer pessoas bacanas, não pessoalmente, e depois, Sim. de fato, conhecer pessoalmente e estreitar aí nossos laços, nossas conversas. Eu me chamo Diego Braga, sou promotor de justiça atualmente no estado de Goiás, mas trabalhei durante anos aí na área policial e em razão da matéria que eu lido e hoje, atualmente, que é violência doméstica e crimes dolosos contra a vida e execução penal, eu acho que essa conversa vai ser bem frutífera realmente. Atualmente eu estou lotado numa comarca que fica no entorno de Brasília, Valparaíso de Goiás, mas já trabalhei no interior de Goiás, já trabalhei em outros estados da federação aí na área policial, então estou nessa luta, nessa batalha aí de combate à criminalidade tem 20 anos, faz 20 anos. Eu entrei com 21 anos, estou com 41. Essa conta é fácil. Eu sou ruim de matemática, mas essa conta é fácil de fazer. Por isso que sua rede social ela é muito didática concernente à questão do servidor público, do funcionalismo público, do estudar para concurso. Esses 20 anos te deram esse entendimento de como alguém que, sei lá, quer seguir uma carreira pública deve se portar nos estudos? Exatamente. Eu tenho a docência como uma paixão, né? Minha principal função é promotor de justiça, que eu me dedico quase full time, minha principal fonte de renda, não tem dúvida, mas eu gosto de ser professor. Que legal. Há muito tempo no interior eu não conseguia, depois que eu vim aqui para próximo de Brasília, eu consegui me organizar e eu a maioria das minhas aulas são gravadas online, então fica fácil, eu não tenho que ir presencialmente. Então, e um dos viés é justamente isso, ajudar os concurseiros, ajudar as pessoas a como chegar, estudar da maneira correta e chegar num cargo público, uma estabilidade que a maioria das pessoas querem, né? Sim. Hoje em dia a iniciativa privada tem suas vantagens, mas acho que a principal do serviço público é a estabilidade, você ter segurança para sua família, para você e tal. E também vejo que além dessa segurança, quando a pessoa entende, eu acredito que o benefício do bem público, né? Eu gosto de linkar muito a lógica do servidor público com o sentimento vocacional, com o sacerdócio. Me fere muito, né? Aqui, Distrito Federal, a gente vê uma dedicação muito nessa busca pelo o serviço público como apenas a garantia e não também exercício de vocação, uma paixão, sabe? Eu vou me dar segurança, estabilidade financeira,
mas eu também estou entrando porque entendi a beleza do bem público. Então, quando você posta trechos do exercício do seu ofício como promotor, eu falo, caramba, é isso, bicho. Está apaixonado não apenas pelo que ganha, está apaixonado pelo que faz, sabe? Sei lá, o policial que exerceu seu ofício, o promotor, trazendo para o meu lado o pastor, o padre e tal. Do serviço está feito, bem feito, e você, além de feliz, em aspectos de fé realizado. Tipo, obrigado, Senhor. A sociedade é o lema da nossa bandeira, né? A sociedade foi estabelecida em ordem e por isso ela progrediu, porque eu entreguei um bom serviço. Então, às vezes eu vejo pessoas querendo não para servir, mas só para se garantir, sabe? Então, quando eu vejo pessoas vocacionadas dizendo, é isso, mas quando você entrar, não acho que você deitou em berço esplêndido. A fome por avançar mais, crescer mais, ir para novos postos, porque também você não vê só o ganho. Você diz, cara, de fato o que eu faço é extremamente importante para a vida de alguém. Posso até não mudar o mundo, mas estou feliz porque o mundo de alguém muda pela excelência do meu trabalho, sabe? Isso é interessante. Eu consigo visualizar isso. Para mim é mais palpável porque eu atuo no júri. Atuo em crimes dolosos contra vidas, então tem um plenário do júri. E muitas das vezes a família da vítima está ali assistindo. E eu sempre me dirijo à família da vítima falando, olha, aqui você pode ter certeza, eu me esmerei o máximo, eu vou fazer o máximo para trazer justiça aqui e tal. Às vezes, várias vezes elas choram, cara. Porque eu sou a última barreira ali de trazer aquela paz para ela. Porque aquele ciclo não encerra enquanto não se a pessoa de fato que fez aquele mal é julgada. Sim. Então, eu falo, olha, eu vou fazer o meu máximo. E eu de verdade, eu suo na hora das votações lá no final dos quesitos, se ele vai ser condenado, eu fico nervoso, porque eu sei que se ele for absolvido, será uma injustiça. Eu tenho convicção disso, senão eu não teria ali sustentado ali, eu não conseguiria botar minha cabeça no travesseiro e dormir com paz. Então, eu sempre me dirijo à vítima ali, à família da vítima. Quando ela está viva, a própria vítima, é uma tentativa de homicídio. Quando ela morre, a família da vítima. E eu consigo visualizar isso que você está falando, que você expressou aí. É muito interessante. E hoje em dia, com as redes sociais, eu consigo mostrar isso para o público. É legal, é bacana. Eu recebo um feedback muito grande. Pô, parabéns pelo seu trabalho. Eu não conhecia, pô, eu queria ser servidor público tal, mas, pô, agora me interessei pelo Ministério Público. Isso é muito legal, muito interessante que a rede social nos permite hoje em dia fazer, né? Assim, eu vi uns 2 vídeos seus que o autor da violência e do crime estavam presentes. Cara, você tira uma onda do tipo assim, senhores, como assim, né? O cara, não sei, não fui eu, não foi bem assim, olha o dano causado aqui, como não foi? Isso é interessante. Quando a gente estava batendo esse papo, você me trouxe 2 possibilidades da gente iniciar o bate-papo, que foi a questão da violência doméstica, porque uma mulher não denuncia. A gente vai deixar isso mais por fim, porque ele está linkado até algumas questões que eu faço. Acredito que ele vai se desenrolar mais profundamente, que o primeiro tema aqui é o racismo estrutural. E aí? Então, pastor, eu tinha uma posição um pouco mais de negar que isso existisse. Hoje em dia eu já começo a mudar a minha posição. É uma tendência, você acha, conservadora? Aí veio essa guerra nos últimos... Desde 2017, né? A nação está num levante de entendimento por clareza. Por exemplo, eu, primeira candidatura do Lula, votei nele. Até sou nordestino, passei fome até meus 17, minha família totalmente desestruturada. Então, como esse nordestino periférico e tal, quando o representante da minoria subiu ao poder. É a mesma idiotice poética que Barack Obama, o primeiro negro presidente dos Estados Unidos. Não, e não é por causa disso, né? Se o cara vai desempenhar um bom trabalho, não é se ele é negro, se ele é pobre, se ele e tal. E a gente não sabia, por exemplo, das nocividades filosóficas que, às vezes, um pensamento progressista pode trazer
em alguns valores de manutenção social. Então, eu vejo muito esse radicalismo, né, no que chamamos hoje de um bebê prematuro na nação de conservadorismo. Então, eu vejo às vezes, desumanidade. Eu me julgo um cara conservador. Não tem como ser um pai de família, trabalhador, tenho 4 filhos, quero que minha nação seja cada vez melhor, sem você dar o nome de conservador, que é o quê? É aquilo que preserva a continuidade, a manutenção da maioria das instituições que norteiam um mundo melhor. Então, o policial se excedeu, não, mas é melhor administrar um policial se excedendo do que polícia nenhuma. Não, a polícia tem que acabar, tal, não sei o quê, bababá. Então, o pessoal acha que progredir é a solução. E eles destroem um conceito histórico de instituição. Mas esses caras que querem manter, os conservadores, eles são tão radicais no negar o progressismo, a desconstrução, que eles, teologicamente, é como se fosse assim. Um cara progressista, filosoficamente falando, ele crê no pecado estrutural e não leva em conta o pecado pessoal, a maldade humana. Sabe o rapaz que cometeu o crime, ele é fruto do meio, a gente tem que humanizar essa pena dele. Como se ele não tivesse volição, arbítrio, vontade, como se ele não fosse bandido porque ele escolheu ser. Já o cara do espectro conservador, ele concebe a ideia do mal pessoal, que na teologia a gente vai chamar de pecado, mas ele nega quase que totalmente. Ele coloca a culpa na os estruturais. No meio, O cara progressista diz, só existe o mal social, mal pessoal deixa pra lá. E o cara mais conservador diz, não, tem o mal pessoal, o mal coletivo, não, isso aí é coisa da cabeça de vocês. Perdi tempo para expor um pouco do que eu vejo, para saber de onde parte essa tua opinião antes e essa, vou chamar de humanização, tá? Essa humanização que tenta ver com mais clareza, ensinar com mais clareza e como um magistrado também se portar, né, de uma maneira muito mais ampla, humanizada e crime é crime, não tem como a gente ir para esse aspecto de relativizar um crime por causa do ambiente que a pessoa está inserida. Crime é crime e tal, mas só para, sei lá, para te ouvir de maneira precisa sobre essa tua jornada e construção. Veja bem, então, quando a gente, partindo já lá de muito antes da nossa realidade aqui, instituições das leis, a abolição da escravatura, as leis que foram sendo instituídas até os dias de hoje, que a gente tem uma legislação mais evoluída, com certeza, do que dessa época, a gente observa que no início as leis eram segregacionistas, as leis eram preconceituosas no início. Então a gente vem de uma história desse sentido. Aí a gente começa essa luta, né, mais atual de questão de conservadorismo, progressista e esquerda e tal. E o discurso deles começa a se radicalizar, e não é isso que eu vejo, que deveria ser o ponto meio ali de equilíbrio. Então eu via que eu negava completamente que isso existisse. Não, tomando por mim muitas das vezes. Não, eu não sou um cara racista, eu admiro pessoas que são negras. Como é que eu vou ser racista? Eu admiro, por exemplo, dá um exemplo. Eu treino jiu-jitsu, tem um faixa preta lá. Pô, o cara admira o cara é um monstro, cara. O cara é muito bom, queria ser igual a ele treinando. Como é que eu posso ser uma pessoa racista se eu queria ser igual ao cara? Mas aí, observando nas nossas instituições e como alguns atores, servidores públicos, ou levando para a iniciativa privada, alguns pastores, alguns donos de empresas, CEOs, etc., lidam com essa questão, a gente observa que a gente tem que evoluir ainda. Não é uma regra, não acredito que seja uma regra que todas as instituições façam isso, mas aí depende de cada um, porque o ser humano que está à frente ali daquela instituição, daquele servidor público, aquela empresa e tal. Então a gente ainda a gente observa que isso ocorre algumas vezes, esse racismo, essa segregação, essa discriminação. E a gente tem que trabalhar. Eu não posso tomar só por mim.
a minha opinião pessoal ou a minha vivência, o que eu vivo. Mas eu tenho que tentar, eu inclusive como servidor público, um membro do Ministério Público, eu tenho que tentar ajudar quem não conseguiu enxergar isso ainda. Então, eu acho que não podemos radicalizar, dizer que isso não existe, mas também falar que nossa sociedade é uma sociedade preconceituosa e racista, eu também não concordo. Eu acho que a gente tem que identificar e trabalhar nos pontos específicos onde isso ocorre. Eu acho que é por aí, não negar nem dizer que todo mundo vivemos numa sociedade racista e preconceituosa. Usando como exemplo, né? As feministas falavam muito no passado recente, todo homem um estuprador em potencial. Aí, sabe, tem um problema, né? O homem, não que a mulher não seja, ele é extremamente sensualizado, então socialmente ele tinha, pelo menos hoje, né, com a evolução até de alguns tipos penais, o cara está mais contido, né? Mas antigamente a abordagem era predatória, né? Dos homens com as mulheres nas ruas. Aí tem o problema, aí tem uns que relativizam, tem uns que supervalorizam. Então, todo homem é um estuprador em potencial. Problemão. Como que eu vejo essa questão do racismo estrutural? Para mim existe, mas talvez o que eu chamo de estrutural não é norteado filosoficamente por aquilo que as minorias afirmam ser racismo estrutural. O que eu penso quando eu digo que um problema ele é socialmente estrutural? Não há nada pessoal que não se torne estrutural no aspecto sociológico. Então, o valor que você tem como profissional, como pai, como marido, não é apenas um privilégio doméstico. Ele vai nos nortear socialmente. Porque somos seres sociais. Então, tudo que eu penso em mim mesmo, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou pegar o Uber, eu vou pegar o voo, eu vou intercambiar com pessoas. Então, aquilo que eu sou e penso como indivíduo, ele toma outras formas, públicas e sociais. Então, nunca é um indivíduo sozinho. É uma estrutura, se torna uma estrutura mesmo em campo subjetivo. Isso para mim não é esse mimimi, o estrutural, sabe? Nem desse extremo negacionista, nem desse extremo que supervaloriza. Mas, por exemplo, para mim é óbvio, como pastor. Não, que bobagem é essa, pastor? Coisa de esquerda, esse negócio de racismo estrutural. Tá, ok. O Francisco, jovem ali da igreja, 22 anos, ele pode ir lá na sua casa pedir a mão da sua filha em namoro, em casamento? A Doroteia, classe média, branca, tal, não sei o quê. Sabe? Aí dá todo mundo nega, mas não entende que o que eu chamo de estrutural não é o campo objetivo, Diego, é o campo subjetivo. Tá aqui. Você toma um susto. Então, assim, vou falar sobre exemplos que a gente tem. Tem situações que a gente lida, mesmo sendo pessoas esclarecidas, que a gente fala, opa, como se a gente detectasse num ambiente que a gente está, que aquela pessoa não deveria estar ou não é merecedora de estar. Eu sempre dou o exemplo, e já preguei sobre esse exemplo, quando eu peguei um voo, acho que foi pela Gol, e a aeromoça era um trans. Cara, quando o piloto foi, sejam bem-vindos, tal, foi passando lá com os fones, tal, quando eu olhei, bicho, o bração da aeromoça e a veia pulando assim, saltando, sabe? O pomo aqui, eu olhei, cara, eu me emocionei, bicho. Me emocionei de chorar, sabe? Baixei a cabeça, comecei a chorar, queria falar com essa pessoa, tipo, como eu tô feliz. Parabéns por estar nessa posição. Por que me emocionou? Como pastor, a minha teologia diz que a transexualidade, a homossexualidade é pecado, ok? Mas eu não sou nem espiritualmente, nem socialmente desumano. Não, exatamente. Uma coisa é você desumanizar um ser humano, não amar ele pelo que ele é. Nem querer sua dignidade. Exatamente. Outra coisa é você não concordar. Hoje em dia, as pessoas não deixam você discordar
delas, porque senão você está sendo radical, você está sendo racista, você está sendo não está protegendo as minorias. Não, eu tenho a minha opinião. Eu acho que a gente tem que evoluir e tratar todos com humanidade, com respeito, com dignidade e com igualdade. Lógico que em alguns momentos você tem que dar um pouco mais para aquelas pessoas que precisam de uma atenção especial. Mas elas não passam a ser seres humanos melhores que os outros. É isso. Eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco a mão nesse ponto. Assim, não, eu sou uma minoria, eu tenho mais direitos do que os outros. Não, calma aí. Nosso objetivo é que todo mundo seja igual. Você tem que ser amado igualmente, respeitado igualmente. É isso. No exercício democrático, muito mais, né? Do tipo assim, olha, nesse campo aqui, sua teologia como pastor não foi requisitada, sua opinião. Então, por exemplo, se essa pessoa vier para a nossa igreja e perguntar o que a nossa doutrina pensa, a gente vai falar, mas ali é... Porque, por exemplo, quando eu falei isso para a igreja, as pessoas perguntaram, por que o Senhor se emocionou? Cara, vamos fazer uma análise social básica. Somos o país, estatisticamente, que mais mata travesti e transexual. Mas quase não há, nessa captura de dados, o cenário geográfico no qual o crime ocorreu. E, assim, pelas notícias, pela observância de quem está interessado no tema, percebe-se que mais da metade desses crimes são cometidos entre eles, em pontos de prostituição. Porque o travesti, principalmente, é um ente marginalizado. Você não viu um travesti numa festa de vó. E não vê um travesti no shopping. As pessoas te julgam mal por causa de... Por que você está falando isso. E é a verdade. Mas as pessoas te julgam mal. Não, você está sendo preconceituoso. Está falando que o travesti se prostitui. Não, calma aí. Eu estou fazendo um recorte falando que a maior parte dos crimes eles acontecem nesse ambiente. Eles estão se autocolocando em risco. Isso vamos marginalizar ele? Não. A gente vai tentar resolver o problema. Vamos tentar, você na sua igreja, eu como o órgão público lá, representando o órgão público, a gente vai tentar resolver o problema, mas trazer ele para um ambiente seguro. Sim. Mas quando você fala isso, hoje em dia a gente fica preocupado se a gente vai ser criticado ou não. É verdade, eles se autocolocam em risco naquele momento ali, são opções dele, né? Livre-arbítrio. Você viu, não sei se você acompanhou, tem 4 meses, 5 meses, no início do ano, janeiro, eu acho que saiu a sentença de 5 travestis e transexuais que mataram aqui no Correio, Taguatinga Sul, em plena luz do dia, a facadas e facãozadas, uma transexual que chegou nova ali, perto da Coca-Cola, né, que é o ponto de maior comércio sexual ali. Eles não gostam que usem o termo prostituição, profissional do sexo, né? Aí eu falei, olha, se eu, como pastor, e também como um ator social, trabalhar, discutir, dialogar, para que travestis, transexuais ganhem visibilidade social, respeito à sua dignidade humana, considere a existência dessas pessoas sagradas, porque independente de concordância ou discordância, portam, de alguma maneira, a imagem de Deus, do Criador, a Imago Dei. Merecem respeito. No exercício democrático, né, do direito até, todos iguais. Porque que eles são invisíveis socialmente. Então, se eu tirar ele, que ele seja profissional do sexo por opção, não, eu gosto e eu quero. Mas que ele não seja porque é a única coisa que sobra. Foi isso que eu tentei ensinar para a igreja. Falei, ó, se ele está ali por sobra e não por opção, é o que me resta. Ou eu me entrego ao mercado dos corpos e do sexo, ou você manicure, cabeleireiro. E por que a minha emoção? Porque era uma aeromoça, amigo. E poderia ser o quê? Um advogado. Sim. Poderia ser um padeiro, poderia ser o motorista do Uber. Aí eu tiro... eu diminuo os índices de violência de uma cidade, eu diminuo o tráfico de droga, eu diminuo violência urbana, eu não despendo a força policial para atuar nesses contextos. De alguma maneira, eu enxugo até a máquina pública que precisa demandar
foco e força nessa situação. Quando você trabalha na prevenção, na causa do problema, você economiza dinheiro. Isso seja no saneamento básico, seja na área de segurança pública, na área da medicina, seja onde for. Você trabalha na prevenção. Mas você tem que ter coragem para enfrentar isso, Anderson, porque as pessoas te julgam mal. Acham que você está sendo preconceituoso nessa fala que você falou aí, de falar, olha, a maioria dos crimes acontecem nesse ambiente. Ah, não, pô, por que você está falando isso? Não é verdade. É uma pesquisa, são estatísticas. Veja isso. Eu tenho também, eu trabalho por acaso, desculpa, mas faz parte do tema, na execução penal. Então, em tese, eu fiscalizo a unidade prisional da comarca que eu sou lotado. E lá tem homossexuais presos. E a maioria deles é relacionado a esse tipo de violência. Ou a violência sexual, que eles são abusadores, ou o homicídio em que eles estão naquele ambiente ali, eles mataram, ou a pessoa que se locupletava ali financeiramente, o chamado rufianismo, que é o crime, ou disputa de ponto, como você falou ali, é esse o ambiente, quando ocorre esse tipo de crime com eles. Ocorrem preconceitos, situações de violência gratuita contra esse público, sim, mas eu não acredito que seja a maior parte. Não é. A estatística mostra que não é a maior parte dos crimes relacionados a isso. Então, a gente tem que ter coragem para enfrentar esse tipo de questão, diálogo e botar na mesa a verdade. Falar assim, ó, você está se autocolocando em risco se você fizer isso. Vamos tentar uma solução, vamos tentar melhorar, se essa é a sua opção, mas vamos te dar uma dignidade, uma opção aqui. Mas os radicalismos filosóficos, cara, ideológicos e até políticos, tá impedindo, sabe? Um cara que é extrema aqui ou extrema ali, ele não quer sofisticar o debate democrático. Não, cara, eu discordo e permaneço. Eu discordo nesse aspecto, mas eu permaneço. Eu quero uma sociedade melhor, eu posso te ajudar, assim como você pode me inspirar, sabe? Na sequência aqui do nosso podcast, eu recebo uma professora e vou dar voz a ela, cara. Choramos juntos, mutuamente nos ajudamos e uma amizade crescente, sabe? Eu num espectro político e ideológico, ela em outro antagônico, sabe? Mas a gente se viu. O que é fundamental, aí o que é periférico não é primordial nessa construção social que não é sobre o radicalismo do que a gente pensa. É sobre um bem comum, sabe? Mas voltando para a questão estrutural, eu desafio sempre, né, os irmãos e os amigos policiais, assim, tentando cooperar com a maior reflexão. Eu acho que eu tenho conseguido, assim. Eu tenho uma tese sociológica sobre a pobreza, que eu chamo de a pobreza emocional. Aí eu não estou falando como coach, tá? De dizer assim, ó, pensa positivo e você vai ficar milionário. Não, eu falo emocional sobre adequação existencial. A pobreza ou a prosperidade, não financeira, mas existencial, é uma adequação ao conhecimento. Eu conheci, por isso prospero. Eu não conheço, por isso empobreço. Vive e permanece na pobreza. Né? Estamos órfãos, sociologicamente falando, de algum modo, desde a colonização. Alforria dos escravos. Estão livres. Como a estrutura social da nossa nação foi pautada pela escravidão, os escravos e os negros foram livres, sem ambiente geográfico adequado e ferramentas de subsistência também nenhuma. E de alguma maneira nasce ali, se a gente for fazer um mapeamento histórico, as comunidades e favelas como conhecemos hoje. Você está livre, sem nada na mão. Você está livre sem um ambiente geográfico adequado. Então, a gente começa ali as comunidades. Então, a pobreza, ela se inicia dentro de uma estrutura geográfica, aquele espaço sem nenhum saneamento. Ela se torna rotina, hábito, esgoto, mosca, condicionamento mental, você é isso. Você está à margem. E você não consegue vir para o centro. O próprio Distrito Federal, não sei se você sabe disso. Você vai saber, como um bom estudante. Porque, por exemplo, eu tentei concurso para PM há 22 anos atrás. E foi uma das matérias. Estudar sobre a CI.
Centro de Erradicação de Invasões, que hoje a gente chama de Ceilândia. Os candangos vieram, construíram Brasília, construíram parte do Distrito Federal. Depois de pronto, o que a gente faz com os candangos? Que a gente não quer ele no núcleo. A gente não quer ele na asa sul, nem na asa norte, nem no eixo da nave. Marginaliza. Então, muita morte, até durante as construções, toda uma teoria de conspiração, que o Lago Paranoá, né, abriram as compotas lá e tem quase que uma cidade subterrânea ali debaixo do lago e várias questões. Então manda para o Centro de Erradicação de Invasões. Caramba, tá feio o negócio, é um nome feio. Então vamos colocar Ceiland. Aí colocaram Ceiland. Não, tá americanizado. Aí colocaram Ceilândia. O estigma da Ceilândia foi vencido nas últimas décadas. Mas até o rap narra, a história do rap nacional narra Ceilândia como um dos piores espaços geográficos do país. Violento, os caras tinham orgulho disso, né? Aqui DJ Jamaica cantou isso, Cirurgia Moral cantou isso, Racionais cantou isso, né? Então quando ele louvava as periferias, ele louvava Ceilândia. Então assim, ó, o que eu chamo de estrutural é quase que uma sombra, é uma timeline, sabe? Um problema que está acontecendo aqui vem de toda a construção de uma timeline que entra no nosso raciocínio subjetivo. Eu digo tudo isso agora para gerar uma nova polêmica. Você já foi policial. A gente fez um podcast aqui com 3 ou 4 policiais e na sequência com alguns manos do rap. Foi interessante, porque os manos do rap foram entrando aqui na sala e a gente estava terminando o podcast com os policiais fazendo a pergunta de 1 milhão. Vocês concordam que algumas instituições perpetuam infelizmente, esse DNA e alguns policiais ainda fazem exercício de um protocolo de que a abordagem de Alphaville não é a mesma abordagem da favela? Então eu vou parar um jovem no Lago Paranoá, 3 da manhã. Dependendo do protocolo, é 1. Se um jovem for parado no sol nascente 3 horas da manhã, o protocolo vai ser outro. Então, isso está no nosso campo subjetivo, não é uma prerrogativa do policial. Eu mesmo também, 3 horas da manhã, minha reação, dependendo, no lago é uma, no sol nascente é outra. Então, enxergar isso não é tirar crédito do policial, nem dizer que você é menor ou melhor, ou mais evoluído ou não evoluído. É um espelho. Deixa eu me ver. Deixa eu me perceber. Não, isso aí achei uma estupidez que o pastor falou, que a abordagem policial na favela em Alphaville não é a mesma. Não, ok, tá bom, não precisa concordar. Mas só leva isso aí. E a próxima vez que você for exercer um protocolo, veja, entendeu? Sei lá, o promotor, o juiz ou o delegado, o policial, do tipo, o quão ele está contagiado negativamente por esse modo, que eu vou chamar de protocolo, de agir sem uma reflexão imparcial. Ele já é como o feminismo introduziu na sociedade e de maneira espetacular, ao ponto, Diego, que hoje toda a sociedade parte do pressuposto que o homem, ao ser denunciado, é um criminoso, uma mulher, ao ser denunciada, não é. Tanto da força subjetiva que a gente está falando aqui de estrutural. A gente pode viver reagente a uma timeline de maneira tão sutil que a gente estabelece estruturas de raciocínio, postura social, análise geográfica, né? Olha aí o caso do Johnny Depp. Esse cara perdeu tudo nos últimos 3, 4 anos. As mulheres, as feministas acabaram com o cara porque a esposa foi lá e pá. E a gente parte do pressuposto que um homem denunciado é um criminoso até que prove o contrário. Uma mulher denunciada é inocente até que prove que ela é culpada. Então, esses modus operandi, cada um que acho que evolui no seu exercício acadêmico, intelectual e existencial, tem que dizer, não, deixa eu me questionar.
Deixa eu ver como que é isso aqui por dentro de mim. E isso que eu te falo, Anderson, foi exatamente a ideia do que eu te passei no início, da minha opinião. A gente tem situações pontuais que tem que ser trabalhada ou de forma da instituição ou de forma pontual do ser humano, o servidor público ali, o policial, o juiz, de ver, fazer uma autorreflexão. Será que eu estou agindo de maneira preconceituosa? Será que eu agiria dessa maneira se fosse uma outra situação? Isso cada um tem que fazer. Existem situações que a gente observa um preconceito, um racismo, sim. Isso é fato, cara, não adianta isso ser negado. Mas você acha que isso é generalizado? Acho que não. Eu não sei qual foi a resposta que os policiais deram para você, mas qual é a minha visão? Não tem como você abordar de maneira igual, porque a violência, a probabilidade, a questão estatística, a probabilidade de uma pessoa, não estou falando da cor da pele dela, estou falando de uma pessoa estar na periferia às 3 horas da manhã, numa esquina armada, é muito maior do que se fosse no Alphaville. Então o policial é questão de sobrevivência dele, ele vai abordar de maneira diferente. Agora, a minha opinião, o policial tem sempre que pensar na segurança dele. Ele tem que estar sempre preparado para uma reação. Ou ele avalia na hora se ele vai apontar uma arma ou não. É ele que tem que fazer essa avaliação. Não é o ministro tal que está lá sentado no ar-condicionado e fala assim, não, ele não pode fazer uma abordagem com a arma na mão. Está errado. Ele não conhece a realidade para ele falar isso. Então, respondendo a sua pergunta, vai ser diferente a abordagem? Eu acho que tem que ser diferente. Quem vai avaliar isso? Quem está na ponta lá. É lógico que ele tem que ter orientação, instrução para ele saber fazer e, às vezes, um trabalho psicológico por trás de uma instituição para identificar, olha, você cedeu ali, por que está acontecendo, você está com algum problema em casa, alguma violência ali que você Deixa sofreu. eu entrar aí porque a resposta foi quase a mesma deles. Aí a gente volta para a questão estrutural. Percebe que ela existe? Existe. Existe. A probabilidade do rapaz periférico, 6 da manhã, estar armado e ter um protocolo banditista ou violento até contra a força policial é muito mais do que o rapaz de classe média alta. Aí a gente agora vai para a pergunta fundamental, do tipo assim, o que construiu não o estigma, mas essa realidade marginal do periférico. Então, do tipo assim, eu não julgo, não é função do policial essa análise. Não, eu estou aqui, cara, para servir e proteger. E prendeu o autor do mal. Então não vou fazer análise estrutural. Não, o cara tá aqui armado, irmão. O cara tá aqui cometendo um crime. Mas do tipo assim, a gente pega esse exemplo para voltar para a questão que a timeline, não só da nossa nação, mas de qualquer outra, faz também com que exista toda uma estrutura que construiu a pessoa para aquele momento. Então, as instituições estatais, religiosas ou qualquer outro interessado tem que agir principalmente as do Estado, né? Na execução do mal, mas entender que ele também existe por impulso estrutural, do tipo assim, eu vou condenar esse rapaz. Ao mesmo tempo que eu tenho que contemplar novas possibilidades ou políticas públicas para evitar que outro rapaz chegue até aqui. Ou ele mesmo, né? Ele volta a reincidir, né? Sim, porque, por exemplo, eu tive essa conversa com o Major Bonfim, acho que você conhece. Conheço. E ele falou exatamente isso, pastor. A possibilidade de eu ser recebido com um tiro na periferia é maior do que no bairro de classe média alta. Aí eu falei, por quê? Aí ele deu uma risada. Porque eu falei bem assim, não, eu concordo com você. Estruturalmente eles foram marginalizados. O exemplo de Ceilândia existe exemplo melhor, né? Sim. Você vai botar, vamos colocar esse pessoal ali. Aí você não dá a estrutura que você dá em termos de serviços públicos, de escolas melhores, tudo você vai marginalizando, colocando de lado e depois quer tentar resolver o problema com a polícia, com violência. Gerando um monstro, né? O Renato Russo cantou. Nos perderemos entre monstros de nossa própria criação. Então, eu não romantizo, sabe? O crime, a criminalidade, o ser periférico e tal. Vim de lá. Sou considerado pelas minorias um traidor, né? Porque tenho uma estética revolucionária e sou um cara moralmente conservador, protetor das instituições.
Mas eu sempre falo aos meus e quem passou a me respeitar, a me entender, dizendo, vamos além, vamos trabalhar mais, sabe? Temos que executar o mal. O Martinho Lutero, ele disse que quem recupera a igreja, o Estado executa. Romanos 13. O Estado não existe para recuperar ninguém. Uau. Romanos 13, né? Quer ser louvado pela autoridade, faça o bem. Mas se você faz o mal, ela porta a espada e é agente de Deus para punir o mal. Então, espada não é para fazer cócega, né? Espada é para executar. Temos que recuperar. Tá bom. Vamos criar políticas públicas, a religião está aí para humanizar. Depois que o cara for preso, vamos humanizá-lo, mas ele cometeu um crime, vamos por aí. Mas a minha dor, como um cara conservador, é ver só esse prazer na execução de alguns. Estava conversando com o Sargento Passos, que é irmão nosso na fé, pastor, sargento do BOPE no Rio de Janeiro. E ele falou, se a gente, às vezes, tentar trazer alguma humanização para os protocolos da instituição, a gente é visto como um fraco. Olha o que está acontecendo com você, pô. Você é um caveira, entendeu? Tem que ter pena de nada. Não, não é pena, é assim, ó, prendemos o rapaz, não podemos executar, foi preso. Mas se numa troca de tiro executamos, podemos fazer isso com paz do coração e depois ir para o culto, louvar a Deus, porque o trabalho foi cumprido. Então, se eu executá-lo no campo de batalha, no exercício da vocação e da proteção social, tranquilo. Agora ele foi preso. Está preso, a gente entrega ele agora a outras instituições responsáveis em dar andamento à situação e à ocorrência. Então, é muito tênue, né? A gente conversando, principalmente no Rio de Janeiro, cenário de guerra, né? Tipo, eu sou carioca, eu conheço bem, fui policial lá, então é muito difícil. Então ele falou bem assim, ó, não tem como julgar o policial aqui, mas temos também como dizer a ele, cara, você está tendo prazer na execução, você está tendo prazer na morte, do tipo assim, ó, cumpra o dever, mas o prazer é pelo progresso, é pela ordem, sabe? Matando ou não o homem mau. Prazer não é a morte dele. É a mesma, para mim, como um civil, exercício de legítima defesa. Se eu tiver que proteger minha vida, terceiro, da minha família, é impessoal quanto o cara que eu vou abater ou paralisar. Não o odeio. Estou amando minha família. Chesterton, um teólogo católico, falou isso. O verdadeiro guerreiro não odeia quem está à sua frente, só ama quem está à sua retaguarda. Então, a minha dor como um cara ideologicamente conservador é mantenhamos o bem, executemos o mal, porém o nosso prazer é ordem e progresso, e não ficar, sei lá, um exemplo, né? CPF cancelado. Não. Se eu dou esse exemplo. Pastor, o que você pensa sobre pena de morte, legítima defesa, arma, tal? Cara, eu replico o pensamento de outro pastor. Se eu estiver evangelizando você, outra face. Mas se eu não estiver evangelizando você e você pular o muro da minha casa, tchau. Sabe? Agora, uma você coisa não pode se exceder, né? Você aí já se vangloriar. Desconfigura. Aí do tipo assim, ó, CPF cancelado. Eu vou te falar a verdade, né? Como qualquer outro pecador, já flertei com isso, né? Você terminar a noite ali na sua rede social, se alegrando com os pebas se dando mal, né, na vida. Ó, pegou, foi assaltar, se deu mal, morreu, mataram e tal. Cara, e um dia me senti repreendido por Deus, sabe? Tipo assim, ó, ok. O cara que vai exercer o mal, ele se colocou nessa posição. Mas não tenha prazer nisso. Exato. Pô, deixa eu só dar um exemplo disso, tirando um pouco dessa parte de legítima defesa. Quando eu tô lá no plenário do júri, o réu é condenado, a juíza vai ler a sentença. Cara, eu não fico feliz quando aquele cidadão tem uma sentença, uma pena de 15, 16, 17 anos, cara. Eu sinto pena dele. Eu queria que fosse diferente. Eu fiz o meu trabalho, ele foi condenado pelo mal que ele fez, mas eu podia ali comemorar. Não.
Eu fico pena dele, daquela situação ali que aquele ser humano se colocou. Lógico que você está dando o exemplo da legítima defesa, a pessoa é abatida, é morta e tal. Mas ali a vida do cara foi destruída. Ele destruiu uma vida, a vida dele foi destruída. Então vamos pensar no depois, vamos ressocializar aquela pessoa dentro da unidade prisional. Ele tem que ser respeitado, ele não pode ser torturado, ele não pode ser acharcado dentro de uma unidade prisional, e vamos tentar dar o máximo para ele não voltar a delinquir. Acho que esse deve ser o pensamento de um cristão, de uma pessoa que quer o bem, né? Que a sociedade como um toda, juntos, melhoremos. Não simplesmente uma notícia sensacionalista e pregar o mal, porque você está pregando o mal se você fala isso. Não, o cara tem que se lascar, tem que morrer e tal. Não, olha, você vai ser punido dentro das normas que nós, lá num passado distante, a gente fez um contrato social, vamos todo mundo eleger, respeitar essas normas aqui. E as normas são essas, você está se excedendo. E isso não é bom, nem para as instituições, nem no campo religioso, nem no campo social, nem no campo do ser humano, de você amar aquele ser humano ali, né? Ele tem que ser punido. Vá, mas não peque mais, né? É isso. Isso aí. Quando, num contexto ali no Rio, me levaram para conhecer o Jardim Gramacho, me surpreendeu duas coisas. Ver a primeira criança com um fuzil, 11 anos, o garoto passou de moto do meu lado, fuzil, caramba. E o temor. Os caras na criminalidade, fuzil, tudo armado. Ficaram meio assim, né? Quem é esse cara? A gente teve que parar, um outro pastor foi lá, passaram um rádio, tipo assim. Aí quando viram que era um pastor tatuado, desconfiaram, pastor tatuado. Aí depois apazigou, cara, a fila. Ora por mim, ora pelo meu marido, sair do crime e tal. A fila, os caras tudo armado assim, sabe? Aí quando eu vejo, um exemplo. Depois que esse jovem incorpora o mal, não tem como humanizar, principalmente num cenário de guerra. Rio de Janeiro, para as forças militares e policiais, é um cenário de guerra. E nesse cenário de guerra, de alguma maneira, pouco vai importar se o meliante tem 13 anos de idade ou 40. Tipo, ele está com um fuzil e ele, além de me colocar em risco, e toda a equipe operacional coloca a sociedade em risco. E, infelizmente, a gente vai ter que abater esse perigo e cumprir o protocolo. Eu fico assim, ó. Às vezes eu vejo, né, os excedentes ideológicos. Cria do mal. Aí eu gostei. Eu me ofendia os caras falarem isso. Não, ó, a cria do mal, 11 anos, pegamos, foi abatido. Participo de alguns grupos de Telegram, né, de caras, agentes públicos assim de segurança. E os caras às vezes postam nessas operações, quem foi abatido, e eu fico ali, dando uma olhada para me inteirar. Cria do mal, ou seja, ele é filho de alguém, filho de um cenário, filho de uma timeline. Então, assim, ó, a gente está focado aqui. Uau, o mal foi abatido. E tem que ser, ok. Mas, olha só, ele é cria de alguma coisa. Então, assim, ó, quantos de nós vai dizer o protocolo tem que ser exercido pelas instituições estatais? O Estado está aqui para isso, para amparar o bem comum, o bem público, e aquele que decidiu pelo mal colocou em risco todo o ecossistema social. E a gente vai ter que tomar uma providência. Mas, porém, quantos querem voltar e dizer, não, eu também vou trabalhar aqui, para evitar com Exatamente, que... ver a causa, né? Para ter uma cria do bem, e não apenas uma cria do mal, né? Trabalhar na causa, tal. Eu sei que é extremamente sensível, e o que eu posso estar falando aqui é poesia. Por isso que também, às vezes, sou uma figura polêmica, né? Por exemplo, os caras de minoria dizem, uau, o pastor Anderson é incrível, né, cara? Tanto projeto social e tal. Os caras do rap, agora a gente está tramando alguns trabalhos juntos. E os caras moralizados, assim, das instituições, né? Mais executivas ou executoras do Estado amam meus valores, né? O pastor Anderson é feio, esquisito pra caramba, mas pô, o cara tem valores pesados assim pra pátria, pra família, por aí vai. Mas tanto o cara de minoria quer me engolir, quanto um cara conservador, ele quer, sabe, me engolir. Eu falo, não, cara, eu quero essa moral conservadora. É ela que preserva e mantém a sobriedade de absolutamente tudo. Mas eu preciso ser humano, né? Minha fé é humana.
Meu conservadorismo é humano. Eu tenho um filho de 14 anos. Então, assim, mensurar, né, a possibilidade dele estar no crime só porque ele escolheu é desumanidade. No campo de batalha não se faz essa análise, o mal tem que ser parado. Agora, isso me faz voltar um pouco e dizer, deixa eu trabalhar com as crianças ali em Samambaia para ver se eu evito, sabe? Porque o principal problema, talvez, desse cenário é o quê? A família não existe, está desestruturada. Cadê o pai desse garoto? Né? Onde que esse problema começa? Nos entristece muito mais quando a gente vê, por exemplo, uma reportagem, uma cena na internet, que os pais vão lá e choram, né? Vendo o filho sendo preso ali. Aí ali, talvez, outros atores tiveram influência, não a família, não foi uma família estruturada que tentou de tudo. Eu vejo isso na prática, na realidade. Muitas vezes os pais vão lá, pô, eu tentei e tal, não consegui, ele escolheu aí, mas tem que ver aonde que houve o erro aí, né? Mas é mais triste quando a gente vê que a família atuou e não conseguiu tirar ele daquela vida. Mas é isso, eu lido com a violência o tempo inteiro, né? Então eu vejo vários cenários, várias situações. E essa me entristece mais, quando eu vejo a família, uma mãe chorando, um pai que tentou e não conseguiu, e ele escolheu o caminho do mal. E o caminho do mal, hoje, na periferia, ele é pop, né? O traficante se coloca como herói. Ele rouba o caminhão de carga de frango, de televisão, e sobe lá no morro, entrega o botijão de gás, sabe? Para gerar o quê? Olha, somos criminosos, porém somos paternais. A polícia não. Aí gera... A própria comunidade, às vezes, entra nesse... É difícil, né, cara? O cara tá vivendo uma situação de pobreza ali. Tem alguém fornecendo, o cara não consegue ter essa visão de que aquilo ali vai ser pior, uma hora vai estourar aquilo ali não vai se sustentar. Então, ele não consegue ter essa percepção, às vezes, porque uma cegueira deliberada que a gente fala, ou por desconhecimento mesmo, ignorância mesmo. O cara não consegue ter a visão depois do que vai se tornar aquilo, né? Porque uma hora... se você não tiver uma regra estabelecida, um contexto legal ali, aquele traficante que uma hora está te ajudando, ele se sente no direito de te julgar e te executar depois. Você, sua família, o seu tribunal filho. Paralelo, né? Lei própria. Exatamente. Então a gente tem que seguir a regra tem que valer para todos. Por isso que o policial não pode se exceder também. O agente público não pode se exceder. Né? A gente está falando de policial, mas o agente público como um todo, né? Se ele tem que fazer dentro do que foi estabelecido como legalidade ali e ali parar. Um dos primeiros entrevistados aqui no podcast foi um irmão, Josué, delegado da Civil aqui de Taguatinga Centro. Congregou também na nossa igreja por um período, ele e a família e tal. Engraçado, né? Ele é carioca também, expansivão, e falou bem assim, ó, esculacho só com os resistentes. Mas ele falou bem assim, ó, o cara folgado, ele precisa da dura, sabe? Precisa da energia. Porque, por exemplo, ele entendeu que filosoficamente as ideologias trabalharam para os direitos humanos amparar só ele. Então a gente dá a dura no cara resistente. Mas ele falou bem assim, eu entendi também que o protocolo da brandura resolve a maioria dos casos. Então eu respeito o cara, ele me respeita e a gente segue normal aqui o andamento da ocorrência. E eu só esculacho, a gente só pega duro quando o cara, né, resiste, e a gente vai ter que executar o protocolo. Aí eu fui lá na delegacia pra gente bater um papo, como pastor, visitá-lo. Aí ele chegou 2 moleque menor. Falou bem assim, pastor, só observa. Pede para entrar aqui na minha sala. Aí entrou o primeiro. Ô, doutor. Aí eu falei, não, sou doutor não, sou pastor. Aí, ô, doutor, tal. Pô, na minha área de novo, mané. O que tá pegando? Não sei o quê. Veio pra cima de mim, não fiz nada. Aí ele piscou pra mim, né, o delegado. Teu pai? Tenho um pai não, senhor. Tal, não sei o quê, bababá. Vamos assinar ali uns termos e tal. Vou te liberar, mas não vacila mais aqui na minha área não, tá? Entrou o segundo. Olho roxo. Ó, doutor, o que o cara fez, pô? Tava do nada lá. É de gangue? Não.
É de facção? Não! Sou o cara da esquina ali da rua. O cara veio do nada. Pá, 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 pá. Teu pai? Aí o cara continuou, pá, 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 pá. 3 vezes ele perguntou, teu pai, teu pai, teu pai. Baixou a cabeça. Nunca participou da minha vida, assim. Aí, cara, a gente tava conversando sobre isso. E ele falou bem assim, ó. Josué falou, pastor, tu acha que o teu melhor projeto é o de amparo à vítima de crime sexual? Não é. Tu acha que teu maior projeto é esse que tu tá cooperando com a denúncia e prisão de pastores? Teu melhor projeto é o maçonaria, que tu trabalha com homens. Eu evoluí através dele. Vários homens evoluíram através dele. Sabe por que é o melhor, pastor? Porque um homem resolvido em seu amor com Deus e com a vida, com sua dignidade, ele consegue voltar para casa, ser um marido e um pai. E muito mais do que isso. Aí esses meninos aqui, ó, não estão aqui. Entendeu? Marido, pai, bom profissional, um bom motorista no trânsito, um bom, sei lá, em tudo, cara, todos os aspectos da vida dele. Não se resume só a isso. Então, eu acho que é importante, só fazendo um parênteses do que você está falando, cara, dessa questão do pai, do homem. Há algum tempo atrás, apliquei um mestrado para a UNB, não passei nessa prova, eu queria estudar por que um homem socialmente adequado, em tese não comete crimes graves, não tem acidente, não tem nada, ele é um homem violento em casa. Por que ele só agride a mulher dele? Por que ele só comete esse tipo de crime? Eu queria entender isso. Aí comecei a estudar, pesquisa e tal, mas só que essa minha linha de pesquisa era muito mais voltada para a área da psicologia do que do direito. Então, e essa linha de pesquisa não tinha na UNB e tal, fiquei meio frustrado. Aí interessante que um tempo depois, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, ela foi alterada para incluir como uma das medidas protetivas, uma medida de solução, né, do problema, colocar esse homem para ter um tratamento psicológico. Porque voltava-se muito, e é a parte mais frágil, é verdade, a mulher, que é a parte mais frágil da relação, mas esquecia-se o homem. Tem que trabalhar o homem. Aí foi incluído, acho que não sei se foi em 2019, 2020, foi incluída essa possibilidade do homem fazer um tratamento. Está na lei hoje em dia. E eu já tinha pensado nisso, eu falei, mas por que, cara? Que esse cara que não tem antecedente, não tem nada, ele agride a mulher. Tem que se saber por quê. Né? Aí a gente tem que trazer valores do homem, o cara foi traído ou não, ou o cara é um alcoólatra, ele bebe, juntando isso, um problema financeiro do cara, vamos entender. Tá replicando o padrão do pai. Pois é, visualizou isso, essa violência em casa, vamos entender. Trabalha o cara, trabalha a pessoa, o homem, que é o autor da violência ali. Hoje em dia isso já parece que... Você ainda não fechou a análise? Não, eu não cheguei. Foi um projeto para poder fazer uma dissertação de mestrado. Mas baseado nisso, vamos entrar no tema de 1 milhão. Por que a mulher não denuncia violência doméstica? Olha, cara, são diversos fatores, né, na minha opinião. Mas se eu pudesse escolher um, de todas as experiências que eu tenho, desde que a lei foi editada, pastor, em 2006, eu era delegado de polícia em Minas Gerais. Então, tudo era novidade. Então, eu peguei essa lei desde o início até hoje. E é uma epidemia, cara, uma pandemia esse negócio de violência doméstica. Não para, é o dia inteiro. Hoje em dia eu atuo nisso, de violência doméstica. Minha atribuição na promotoria é isso. E é o dia inteiro. Medida protetiva, a mulher querendo botar, depois a mulher volta, não quer tirar. Volta, quer tirar. É uma loucura isso. Se eu tivesse que escolher a principal causa, eu falaria para você que é o aspecto financeiro, que é a dependência financeira que a mulher tem do homem. A violência patrimonial autoriza o cara, a física, sabendo que ela não consegue sair do cenário. A maior parte é isso. Se eu pudesse... Eu estou falando isso na minha experiência empírica. Não fiz nenhuma pesquisa ali mais aprofundada e mais técnica. Estou falando do que eu visualizo no dia a dia. A segunda seria a vergonha de você desmanchar. Muitas das vezes as mulheres que já estão há anos naquele casamento e tal, ela não quer socialmente ser vista como uma mulher divorciada e tal. E a gente está em 2022, mas isso ainda acontece. A mulher não quer, prefere
conviver com aquela violência, aceita muitas das vezes, em razão da vergonha de se separar e tal, destruir a família. Mas a primeira eu diria que é a dependência financeira. Parte das nossas psicólogas aqui, voluntárias do nosso projeto de atendimento a mulheres vítimas, eu também acho que participam da mesma visão. Porque é como a sociedade se estruturou, né? Emancipação feminina, né? Essa emancipação feminina é a última década, né? 10, 15 anos para cá, que houve essa guinada social da emancipação financeira da mulher. Isso é um lado bom, eu posso dizer, do feminismo. Eu sou discordante filosófico do feminismo em quase todas as suas vertentes, mas quando ela é enxutamente política e social na questão da emancipação da mulher, na quebra desse monopólio masculino em fazer da mulher sua propriedade doméstica, aí eu fico extremamente feliz e concordo. Por quê? Se a sociedade, também com o aval da religião, estruturou o homem como provedor, e é isso e tudo bem, quando esse homem não é bom, ou ele não funciona, ou ele não tem temor legal ou temor espiritual, ele se torna esse opressor. Ele justifica a violência sabendo. Às vezes ela está lá há 20 anos, abriu mão de sonhos, sabe? Tinha uma formação, ou tinha uma predisposição a uma graduação, a um crescimento, construção de uma carreira, mas a estrutura social e a pressão religiosa de contemplar a mulher somente em domesticidade, e ela não pode ser atuante no mercado de trabalho, e não sei de onde tiraram isso, até porque o texto usado pela igreja é de Provérbios 31, e ali não está uma mulher doméstica, está uma mulher visionária, empreendedora. O texto diz que ela negociava de longe, adquiria e vendia propriedades, que o louvor que o marido tinha na cidade vinha dessa postura social que essa mulher tinha. Esse tipo de entendimento fez com que os homens disfuncionais, de alguma maneira, tenham santificado ou justificado seus atos de violência. Ela não vai sair. Vai fazer o quê? 20 anos nesse relacionamento, nunca sonhou, nunca empreendeu, nunca tentou. Então, são raras as histórias de sucesso que mulheres decidiram pular do barco, se quebraram, quebrou uma perna, quebrou um braço, se cuidou, passaram 5, 10 anos e diz, graças a Deus que eu pulei daquele barco. Mas a maioria não consegue pular do barco, não se discute isso socialmente, em aspecto religioso muito menos. Os pastores, no meu caso, né, caso da minha religião, não gostam de tocar nesse assunto, de conversar, perpetuam isso, o homem provedor, e ali se justifica. Os pastores não enfrentam os homens porque são os provedores, são os dizimistas, então confrontá-los é mexer com caixa da igreja, sabe? E a gente vai gerando, cara, esse ciclo de violência. Ciclo de violência. Entendeu? É triste. E eu vou te dar um exemplo de uma vez que foi uma moça pedir para tirar as medidas protetivas. Aí os servidores que trabalham comigo lá já são orientados. Olha, em regra ela pode tirar. Não existe uma norma legal que impeça dela tirar. Mas vocês têm que avaliar o caso concreto de ver. Foi um negócio muito violento, o cara é reincidente, aí vocês não vão tirar, não. Ela que se vire. Contrate um advogado para tirar, para correr atrás. Enquanto estiver valendo aquela medida protetiva ali, o cara pode ser preso. Então vocês façam a análise do caso concreto. Em regra vocês tiram, mas em determinados casos não. Aí foi uma moça lá tirar a medida protetiva, aí o servidor lá me chamou, pô, doutor, olha só essa situação aqui. Eu falei, senta aí, vamos conversar. Por que você está querendo tirar? Ah, não, porque ela começou a mudar a história que ela tinha narrado na delegacia. Eu estava vendo que ela estava mentindo. Não tinha como eu descobrir exatamente qual era o motivo dela estar tirando e tal, mas uma pergunta que eu fiz para ela parou assim e refletiu. Falei, olha, eu sei que você está mentindo para mim, que ele fez isso com você, você é uma vítima, eu não vou ficar te revitimizando aqui, te pressionando e tal, mas olha, pensa que o que ele fez com você, ele pode fazer com uma outra mulher. Você quer que uma outra mulher passe pelo que você passou? Ela não conseguiu falar.
Aí, sabe? Então, às vezes, é você ter um olhar humanizado e saber com quem você está lidando ali, não querer revitimizar aquela mulher ali e tal, mas falar assim, olha por esse aspecto. Uma outra mulher pode sofrer. Se esse cara não for punido, uma outra mulher pode sofrer com isso que você sofreu. Ela resolveu não tirar. Ficou. Mas fiz ela refletir. Agora, às vezes é difícil eu dar na loucura tem 1.600 processos de Lei Maria da Penha, só na comarca que eu trabalho. 1.600 processos tramitando. Meu Deus, cara. É uma loucura, cara. E eu não consigo dar essa atenção, infelizmente, a cada uma das mulheres, né? A gente precisa de uma rede de apoio, tem que ter psicóloga, né? A delegacia a DEAN especializada e tal, que tem uma psicóloga. Uma coisa que eu vejo, e você vai nos ajudar a esclarecer, muito do medo da denúncia também demora. E se ele tentar contra mim, porque eu denunciei? Então, assim, tanto no nosso cenário aqui, a violência doméstica, quanto o crime sexual, a vítima entende toda essa necessidade de se parar, não apenas pela justiça no seu caso, mas evitar com que aquilo se estenda a outras vítimas. Mas o medo nossa, eu já vi eu vi a matéria tal, eu vi não sei o que, eu vi outra situação, demorou anos para esse cara ser, sei lá, intimado, condenado, tal. O medo do contra-ataque. No caso da violência doméstica, o cara ainda é o marido, tá ali. Então, a possibilidade dele puni-la é muito grande, não só na questão financeira, mas na questão física mesmo. E na questão do crime sexual, sei lá, a pessoa temer pela própria vida, né? As testemunhas temerem pela própria vida. Na sua experiência e visão, o denunciado teme por causa da denúncia ou ele se indigna e quer se vingar? Muito boa pergunta, eu acho que isso é bom para esclarecer quem está ouvindo a gente. São raríssimos os casos em que a mulher entra com a medida protetiva e ela sofre uma violência maior. O cara tem coragem de fazer isso. Raríssimos, raríssimos. E quando ameaça a mulher, e a gente toma conhecimento tanto no Ministério Público quanto na delegacia, a gente prende ele. Uau. É legal. É interessante porque eu trabalho com isso. Essa semana, a mulher ligou na promotoria de justiça e falou, olha, ele me ameaçou de novo. Tô com medida protetiva. Aí a servidora que trabalha comigo ligou pro cara. Falou, pô, você tá ligando? O cara foi desaforado com ela. Eu falei, pedi a prisão dele. Acabou, liga na delegacia, vamos pedir a prisão dele. Rapidinho a gente resolve. E, cara, é uma vida difícil que o cara passa dentro da unidade prisional, viu? Porque existem duas celas, pelo menos não tô falando da minha realidade, que é uma comarca em tese, Valparaíso de Goiás, já foi uma das mais violentas do Brasil. Hoje em dia não, o índice lá de violência é totalmente controlado, está até baixo em relação ao estado de Goiás. Então tem duas celas lá que são de violência doméstica e violência sexual. São as celas dos seguros, ficam separados da massa carcerária. E é difícil, cara, porque é uma cela cheia. Então a vida deles não se torna fácil. Então aquilo ali é um impacto muito grande. Esses anos todos que eu trabalho com a Lei Maria da Penha, eu nunca vi. No caso meu, o cara voltar e praticar uma violência depois de ficar preso, depois de ter uma medida protetiva. Em regra, a vítima resolve. não precisa ter medo. Né? Não precisa, cara. Tem efetividade do cara não voltar a delinquir com aquela mulher? Eu vejo que tem. É difícil porque como a demanda é muito grande, às vezes a gente não consegue dar essa atenção específica. Mas se a mulher correr atrás, a coisa acontece. É bom, interessante passar essa experiência empírica, né? Nossa, ali, do dia a dia. Fantástico. E o cara vai ser preso. É esse que eu tô te falando, ele vai ser preso. Tentaram prender ele em flagrante no dia, porque ele descumpriu uma medida protetiva, pode ser preso em flagrante, né? Mas não acharam ele no dia, mas ele, mandado de prisão, eu acho que eu assinei, sei lá, ontem, já vai ser preso. Eu quero ver essa macheza toda dele lá. Isso é muito bom, né? Porque às vezes o cara tem coragem de enfrentar essa mulher. Mas quando vem, né, o Estado no seu exercício institucional aí... Agora, eu não vou te mentir, que a gente vê de vez em quando casos na televisão de que o cara volta. Mas é grande raridade, eu vejo raridade. Então vale a pena a mulher quando vem... Porque principalmente hoje eu vejo muito, né? Não vou dizer militância, mas engajamento, assim, né? Promotores, promotoras, juízes, assim, advogados... Todo mundo amando essa causa, entendendo que o problema é real, né? Estatisticamente gritante, igual você falou, 1.600 casos numa comarca apenas.
Então, pequena, relativamente pequena. É populosa, mas em termos de territorial, mas ela tem bastante gente lá. Se a gente equalizar isso nacionalmente, né? Então É muita, é surreal. E a gente não conseguiu até hoje, mesmo com várias alterações que essa lei sofreu, resolver essa questão da mulher querer desistir da ação, querer tirar a medida protetiva e tal. Mesmo o Supremo Tribunal Federal falando que, no caso de violência física mesmo, efetiva, a ação é pública e incondicionada, não depende da mulher mais, uma vez que a autoridade policial tenha conhecimento, o Ministério Público tenha conhecimento, o processo se inicia independentemente da vontade dela, quando há violência física, não tem jeito. Chega em juízo, a realidade é essa, cara, é o que eu vejo. Chega em juízo, a mulher fala, não foi nada disso. Eu que me machuquei, eu que provoquei e tal. A gente tem que absolver. Não tem como fazer milagre. A maior parte das vezes é muito difícil. Só se tiver uma testemunha ocular e tal, porque as violências geralmente no âmbito doméstico não tem muita testemunha, então a palavra da vítima é muito importante. Aí geralmente tem que absolver, porque o que ela falou na delegacia não foi confirmado em juízo. Como que eu vou condenar tecnicamente no direito? Não tem como você condenar exclusivamente com uma prova na delegacia, que não houve o contraditório ali, se ela não for confirmada em juízo. Tem que ter minimamente uma outra confirmação ali para ter. E isso acontece demais, Anderson. Demais. A mulher quando chega na fase judicial, ela voltar atrás no depoimento dela. Eu fico louco, fico maluco, porque eu sei que ela está mentindo, mas eu me seguro muito porque se eu confrontar ela, eu sei que vou estar revitimizando ela. Ela é a vítima ali, mas não tem muito o que fazer. Às vezes as pessoas reclamam, a polícia prende, o judiciário solta e não condena e tal, mas, sabe, eles não sabem desses meandros, dessa realidade que a gente passa lá. Não tem como eu condenar tecnicamente, eu vou estar rasgando toda a nossa legislação se eu fizer isso. Eu pedi uma condenação no caso que a mulher fala, não, isso não aconteceu. Eu estava muito nervosa lá na delegacia, isso não aconteceu. Eu fico, sabe, é difícil, é um trabalho difícil. Mãos atadas. Mãos atadas. Diego, obrigado, meu irmão, por essa manhã produtiva. Acredito demais, que cara. Vai abençoar muito a vida daqueles que nos ouvem, tá? Espero que Te admiro, te respeito. Obrigado por esse tempo. Espero revê-lo em breve aí. Prazer muito grande te conhecer pessoalmente, cara. Demais mesmo. É que você falou no início, né? A gente se conhece pela rede social, mas pessoalmente é muito bacana ver o teu projeto aqui, te falei. Apesar de eu te acompanhar bastante, eu não sabia da grandeza do teu projeto aqui. As pessoas precisam saber, cara. Fantástico. Obrigado. Igual eu te falei, sou ruim de marketing. Né? Acho que eu tenho que fazer um curso de vendas aí, com algum coach. Gente, Deus abençoe vocês. Que nosso bate-papo possa ter edificado a vida de vocês, tá bom? E a gente se vê no nosso próximo episódio. Deus abençoe.